No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o formato MARC 21. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Ana Patrícia e aqui eu falo sobre biblioteconomia e concursos públicos. Hoje a gente vai falar sobre o MARC 21, mas antes quero te convidar para se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você vai receber uma mensagem todas as vezes que eu lançar um vídeo novo. E se você já está inscrito, já conhece esse trabalho, não deixe de divulgar o vídeo para outras pessoas, porque assim você me ajuda a alcançar mais gente e divulgar ainda mais a biblioteconomia. Hoje a gente vai falar sobre o MARC 21. E o que é este formato? Bom, lembrando que ele não é um código de catalogação, ele não traz regras de catalogação, ele é um formato. Então é semelhante a uma linguagem de programação que a gente vê na área da ciência da computação. Vou começar contando para vocês a história do surgimento do MARC. Na década de 60, a Library of Congress, que já era uma das mais importantes bibliotecas do mundo todo, decidiu começar os estudos para ver a viabilidade de automatizar os seus serviços. Nessa época, ela já produzia muitas fichas catalográficas, não só para o seu acervo, mas para outras bibliotecas, né? Ela comercializava fichas. Então, eles começaram a pensar como que a gente pode automatizar tudo isso. E por meio de estudos foi criado o US-MARC, que era um projeto no qual eles conseguiram codificar aquelas informações da ficha catalográfica de forma que elas fossem inteligíveis, compreensíveis para o computador. Então, a palavra MARC, ela vem de Machine Readable Cataloging, que significa catalogação compreensível por máquinas ou por computadores. Esse é o significado da palavra. E como que a gente faz para conseguir que o computador entenda esses assuntos? Então, por exemplo, lá na ficha catalográfica, eu sempre vou ter um espaço para designar o título do meu documento. No Marking foi codificado o número 245 para designar o título dos documentos. Então, toda vez que a máquina ela vê o código 245, ela sabe que aquilo que vem, aquela informação que vem junto do 245, refere-se ao título. A gente diz que o MARC é um metadado, que significa um dado que diz respeito a outro dado. Então, eu tenho 245, o primeiro dado, que diz respeito ao título, um outro dado. Então, vamos lá. O MARC ele é distribuído da seguinte forma. Nós temos os primeiros 24 números, que são chamados de líder. Nesse líder, a gente tem as informações iniciais do meu registro, né? Depois tem alguns números que são preenchidos de forma automática, que é o diretório. São as primeiras posições. E então, nós temos os campos variáveis, que são esses números aqui que vão designar as informações referentes ao meu registro. Aqui nós estamos falando do MARC bibliográfico. É importante a gente lembrar que existem outros tipos de MARC, né? Por exemplo, a gente tem um MARC só para autoridades. Aqui a gente está falando do registro bibliográfico, que é aquele que vai ser o responsável por produzir a catalogação. Então eu trouxe aqui para vocês os grupos dos campos, né? Então eu tenho, por exemplo, o 0xx, que diz respeito a números de controle desse registro. O 2xx diz respeito a título, edição e imprenta. Lembra que eu falei que o 245 é um título? Pois é, ele está aqui dentro desse grupo 2xx, que vai do 200 ao 299. Então, a gente tem uma série de números do 000 ao 999 para designar informações referentes ao material que a gente está catalogando. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses campos. Então, no 0xx de controle, a gente vai ter, por exemplo, um número de controle muito conhecido por vocês, que é o ISBN, representado pelo número 020. A gente tem também o número 090, que vai designar o número de chamada dentro daquela biblioteca. Então, são números que falam sobre controle. No 1xx, a gente tem a entrada principal. Nós sabemos que, pela regra geral, a entrada principal de um documento normalmente é o seu autor. Pode ser o autor entidade, o autor pessoa. Em alguns casos, a gente não tem o autor pessoa, por exemplo, né? A entrada vai ser feita pelo título. Então, a gente vai ter dentro do 1xx
números para designar cada uma dessas situações. Como, por exemplo, o número 100 vai designar o autor, pessoa responsável por aquela obra. No 2xx a gente tem título, edição e imprenta. Então, por exemplo, a gente já viu aqui, 245 é título, 250 é edição, 260 eu vou colocar o local de publicação, a imprenta, né, local, editor e data. No 3xx a gente vai falar sobre descrição física, e aí eu vou ter diferentes formas de escrever sobre cada tipo de material. 4xx a gente está falando de informações sobre a série. No 5xx a gente tem uma diversidade enorme também, porque são notas. Então eu tenho nota de resumo, nota de bibliografia, nota de conteúdo, cada uma dessas notas também representada por um número. Aqui eu já tenho a parte dos assuntos, no 6xx. Então quando eu tenho um assunto tópico, um termo, né, um conceito, eu vou colocar no 650. Se o meu assunto, por exemplo, for uma pessoa, eu já vou colocar em um outro campo. O 7xx diz respeito à entrada secundária, né? Normalmente são outros autores, tradutores, ilustradores das obras. 8xx entrada de série. Se a gente mencionou aqui no 4xx que esse documento faz parte de uma série, lá no 8xx a gente vai mencionar essa série novamente como um campo recuperável, né? Que as pessoas possam fazer busca por essa série. E por último eu tenho decisões locais, que vai variar de uma biblioteca para outra, no 9xx. Então aqui a gente consegue passar por vários assuntos que são contemplados dentro da catalogação, cada um representado dentro do seu número. Importante mencionar também que a gente diz o seguinte, o número em si, 245, ele é chamado de etiqueta ou tag. Já a informação que vem dentro desse número, aqui ó, o Pequeno Príncipe, é o dado, né, que diz respeito ao título. Ele é chamado de campo. Então essa é uma informação também que às vezes aparece aí nas provas e a gente tem que saber diferenciar. O que é tag, o que é campo. Alguns desses números podem ser repetidos, outros não. A gente tem uma série de regras. No formato MARC, a gente não vai ver especificamente regras de catalogação, né? Para fazer uso do formato MARC, nós utilizamos os códigos de catalogação, como o ACR2 e o RDA, que a gente já viu em um vídeo anterior. Mais uma coisa que eu quero comentar com vocês, que é importante a gente lembrar, é que o formato MARC, como foi desenvolvido nos Estados Unidos, ele foi todo desenvolvido em inglês. Porém, a PUC-Rio fez um trabalho longo de fazer a tradução desse formato e disponibilizar para toda a comunidade bibliotecária, né? Então, se vocês entrarem nesse site que eu vou deixar aqui da PUC-Rio, vocês conseguem fazer a consulta de cada um dos números com o seu significado, a forma de uso. É um trabalho gigante que a PUC vem fazendo para auxiliar aí o trabalho dos bibliotecários. Então não deixem de consultar, é importante a gente conhecer principalmente os números que são mais recorrentes nos registros, né, como autor, título, data. Muitas provas vêm cobrando exatamente o significado de cada número, o uso de cada um desses números. Então, pelo menos os principais números a gente tem que conhecer, tem que memorizar, tem que entender mais ou menos como que é o funcionamento desse formato MARC. E por último, qual foi a grande vantagem, né, da criação desse formato? Quando a gente tem um formato padronizado, a gente consegue ter um diálogo entre todas as bibliotecas do mundo. Então o MARC ele é amplamente utilizado no mundo todo. E aí com isso a gente conseguiu criar a possibilidade da catalogação cooperativa. O que é isso? Todo mundo usando o mesmo padrão, fica mais fácil a gente trocar informações, intercambiar dados e até mesmo aproveitar algumas catalogações que já estão prontas e fazer pequenos ajustes. Então os sistemas hoje nos permitem fazer importação de uma catalogação pronta e trazer para dentro do seu sistema por meio da interoperabilidade, que só foi alcançada graças a essa padronização que o formato MARC proporciona. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de comentar aqui para mim o que vocês acharam, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com outros bibliotecários e me ajude o canal a crescer. Até mais!